Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Estamos dando início à nossa segunda live do segundo dia, né, da segunda semana de diversidade, equidade e inclusão da Faculdade Unileia, né? Então, a gente está aqui, né, hoje com uma convidada especial que vai nos agraciar aí com uma série de questões relacionadas à diversidade e inclusão nas empresas, tá? Para quem não me conhece, né, o meu nome é Fábio Maia, eu sou professor dos cursos de licenciatura e responsável pelo núcleo de estágio, né? Vou fazer aqui rapidinho uma autodescrição, tá? Eu tenho 50 anos, né? Sou um homem cis, gay, tenho cabelos castanhos escuros, uso óculos, né? Esse óculos aqui com aros azuis. É, Meus olhos são castanhos escuros. Eu acho que eu já falei que uso barba e hoje eu estou aqui com uma camisa rosa, tá? Quero apresentar para vocês a psicóloga Stephanie, tá? E ela é que vai nos agraciar. Tudo bom, Stephanie? Tudo bom, Fábio? Boa noite a todo mundo. Eu sou a Stephanie, sou psicóloga, vou fazer uma breve autodescrição também. Eu tenho 24 anos, estou atuando aí no mercado desde 2021, esqueci um pouquinho quando eu me formei. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, cis, hétero, e estou usando uma blusa branca. Tá bom? Eu acho que foi. Faltou alguma coisa ou não? Faltou não. Não. Então, antes da Stephanie começar, só lembrando a vocês, tá, que ao longo da nossa live vai ser liberado o link para a lista de presença, né? E a lista de presença é que garante a emissão do certificado, tá? É um certificado único, não é um certificado por live, tá? Então, ao final da semana, né, na próxima semana, vocês vão receber, né, por e-mail um certificado, né, equivalente às horas de lives que vocês assistiram, tá? E aí, caso que ao longo da semana que vem vocês não recebam, vocês podem entrar em contato com a faculdade, né, para a gente ver aí, né, o que houve, se houve algum problema. Importante é não errar o endereço de e-mail, né, gente? Senão não vai chegar. Tá? Então, vou deixar vocês aqui com a Stephanie, tá? Para ela poder aí trazer uma série de reflexões para vocês, tá? Boa palestra, Stephanie, tá? Pessoal, um abraço e até já. Obrigada. Então, gente, meu nome é Stephanie, eu já falei, e eu queria falar um pouquinho com o que eu trabalho, para vocês entenderem de onde vem a minha fala. Eu sou psicóloga organizacional e eu trabalho como consultoria organizacional. Tá, mas o que faz um consultor organizacional dentro de uma empresa? Recrutamento e seleção, gestão de conflitos, cultura organizacionais, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, né? Preparação para aposentadoria, são algumas das áreas que um consultor organizacional pode trabalhar dentro da empresa. E a partir disso, muitas empresas, elas contratam um consultor organizacional pensando em fazer a inclusão de pessoas PCDs, né, da diversidade dentro das organizações. E dentro da minha experiência, eu percebo uma certa dificuldade das empresas e uma certa relutância também de fazer com que essa diversidade aconteça de fato. Então, assim, acho que um bom ponto para a gente começar a pensar é a diferença básica entre o termo integração e inclusão. O termo integração, ele está em desuso. Não se usamos mais o termo, usamos agora inclusão. Mas a diferença básica é que o termo inserção é só você colocar, integração é você colocar. Você insere ela ali sem que uma adaptação realmente aconteça. Enquanto a inclusão é o oposto. Você precisa fazer com que ela não só esteja na sociedade, mas com que ela consiga ser ativa nessa sociedade, tá? Então, assim, essa é a principal diferença entre o termo inclusão e integração. E por que é importante a gente falar isso?
Porque muitas empresas acabam contratando pessoas que são PCD, mas não conseguem fazer a adaptação do ambiente, não só do ambiente, da cultura organizacional e de outras necessidades para que ela atue e produza nessa empresa. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dela não se adaptar e a empresa, eu tenho tanta dificuldade de contratar PCD, porque ninguém nunca se adapta. As pessoas, a rotatividade é muito grande. Então, assim, existe essa rotatividade grande mesmo, ou as empresas não estão conseguindo fazer a inclusão e apenas estão fazendo uma inserção, né? Então, essa é uma questão muito grande que tem aparecido, e por isso que as empresas acabam contratando também muitos consultores organizacionais, pessoas especializadas para fazer os programas de inclusão. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre os programas de inclusão. Eu soube que a menina anteriormente, ela já tinha trazido um pouquinho para vocês. O que eu quero falar aqui hoje para vocês é que as dificuldades de inclusão das pessoas PCDs nas empresas. E essa dificuldade começa justamente no início da minha fala. Como as empresas, elas têm dificuldades não só ergonômicas, né, do espaço, mas também de treinar os seus outros colaboradores para inserir a pessoa PCD. Vou dar um exemplo muito básico. Como é que você pode contratar uma pessoa PCD que usa a linguagem de sinais para se comunicar se a sua empresa, se os colaboradores da sua empresa não falam a linguagem de sinais? É inviável. Então, ela não treina esses colaboradores e acaba não contratando esse tipo de pessoa, porque é um custo a mais. Então, assim, são dificuldades que a empresa, são dificuldades e obstáculos que fazem com que as pessoas PCDs, né, vão encontrando ao longo da sua trajetória. Existe também, e por causa disso, por causa dessas dificuldades, entra uma coisa assim muito comum nas empresas, que são as deficiências mais fáceis. Por exemplo, é muito mais, vamos supor, uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, mas ela não precisa de uma grande adaptação no ambiente, não precisa de apoio, sinalização no chão, ela não precisa de sinalização na parede, não precisa que a empresa invista em, como eu falei, a questão da Libra, invista que os colaboradores aprendam Libras, né? Então, essas são consideradas as deficiências mais fáceis, e são as pessoas que acabam conseguindo se inserir de maneira mais fácil no ambiente de trabalho, o que é um problema muito grande, porque a sociedade, de forma geral, ela não é adaptada para as pessoas PCDs. Eu costumo falar muito isso, né, com as empresas que contratam para fazer inserção. Porque, vamos botar, quem tem baixa visão, não temos sinalizações nas ruas para que elas se locomovam, tem dificuldade de transporte. Então, um problema muito sério é fazer com que as empresas contratem pessoas com outros tipos de deficiência, que não sejam as deficiências fáceis. Então, assim, é um problema muito grande. E dentro desse problema, existe uma lei que estabelece que as empresas contratem pessoas PCDs. Por isso que muitas vezes vocês acabam vendo, existe uma vaga naquela empresa, mas a vaga é para pessoa PCD, porque existe uma lei. E essa lei, ela diz que se uma organização com mais de 100 funcionários, ela deve, entre 2% e 5%, destinar a vaga a funcionários que tenham algum tipo de deficiência. Só que qual é o problema dessa lei? É que ela lista lá as deficiências, inclusive em 2004 essa lista ela foi atualizada, então mais deficiências foram reconhecidas, mas essa lei não determina qual que é
por exemplo, ela não determina a quantidade de deficiências que você precisa ter. Por exemplo, ela só determina que ela tem que contratar uma pessoa PCD. Ela em nenhum momento determina que ela precisa ter uma de cada. Péssimos que eu falei. Mas, infelizmente, é como as empresas funcionam. Ela não determina... acaba ficando de escolha do empregador. E o empregador acaba escolhendo a que menos vai ser custoso para ele, porque é um custo. Então, vou dar o exemplo da Libras novamente, né? Se você for contratar uma pessoa que usa a linguagem de sinais para se comunicar, é preciso que todo mundo dentro daquele ambiente também o use, porque ela precisa se comunicar para produzir dentro daquela empresa. Então, eu acho que uma grande dificuldade é essa. E isso mostra, né, uma falha na lei de cotas, que ela não define a quantidade de pessoas em relação à deficiência para ser contratada, se é audiovisual, física, intelectual. Então, a maioria acaba optando, assim, por essa deficiência mais leve, que são mais fáceis de adaptar. É muito mais fácil adaptar uma pessoa que amputou um dedo do que uma pessoa, por exemplo, que tem autismo, ou que tem uma deficiência intelectual, ou que tenha baixa visão, entendeu? Então, assim, existe sim essa dificuldade das empresas, isso são obstáculos. E aí, eu queria trazer um pouquinho, já falando um pouco da minha experiência enquanto profissional na área. Quando a gente contrata, infelizmente, é uma realidade muito dura, porque eles falam: eu preciso bater a minha cota, porque é lei, então eles são obrigados. E aí a gente, né, contrata para recrutamento e seleção e a gente fala: ok, vamos criar uma vaga destinada só para esse público. E aí tudo bem. Mas aí ele fala, e aí começa uma série de critérios que a empresa começa a colocar. Ah, mas eu não vou gastar um centavo para inserir essa pessoa na minha empresa, tá? Ela tem que chegar e eu não vou gastar, ela tem que chegar e aprender na marra. Eu não vou gastar dinheiro com ela. Então começa uma série de critérios que as empresas colocam. E isso acaba tendo uma dificuldade muito grande. E aí, o que a gente começa a perceber? Que há poucas pessoas com deficiência trabalhando, e menos ainda com emprego formal. Porque as empresas não querem gastar dinheiro, não querem investir para que essas pessoas sejam incluídas, mesmo correndo risco de pagar multa, porque tem uma lei, é um direito, a empresa pode sim ser multada. Então, assim, e menos ainda com emprego formal. Então, há muito poucas pessoas. E se a gente parar para pensar, não é uma questão de falta de... Como é que é o nome? De falta dessas pessoas serem qualificadas. Não é questão de falta de qualificação. Apesar de alguns estudos apontarem também para uma baixa qualificação das pessoas PCD. Mas aí a gente entra em outra questão, que é a falta de adaptação do mundo para que essas pessoas possam exercer plenamente o seu direito de ir e vir e de escolher onde vão onde vão se inserir, né? Existe um estudo também que fala da falta de qualificação dessas pessoas e, por causa disso, eles acabam tendo dificuldade de inserir essas pessoas também em ambientes que não exijam uma qualificação, por exemplo, um doutorado, um mestrado, um curso superior. Eles acabam também tendo essa dificuldade, porque não há adaptação. As empresas, elas não adaptam o ambiente delas para pessoas PCDs. E isso não é só para a pessoa trabalhar, não, tá, gente? Para as pessoas consumirem também. Vamos botar o exemplo aqui de uma empresa que trabalha com mercadoria. Ela vende a mercadoria. Essa empresa, ela não só adapta para receber o funcionário PCD, como ela também não se adapta para receber o funcionário, o consumidor.
PCD. Então, ela não gasta dinheiro com isso. Não gasta mesmo. E aí a gente entra em outras questões, muitas outras questões, né? Então, assim, o mercado de trabalho, eu costumo falar que ele é a ponta do iceberg do que é a dificuldade de inserção das pessoas PCDs na sociedade. Ele talvez mostre de uma forma mais clara como nossa sociedade não está adaptada para isso e ela tem dificuldade de se adaptar. Então, é muito importante pensar no porquê a pessoa PCD não consegue se inserir no mercado de trabalho, no porquê as empresas elas começam a contratar deficiências mais leves, mais fáceis, né? Então, assim, muitas empresas não pensam nisso, tanto na hora de contratação, mesmo tendo uma lei, como elas também não pensam de forma geral para consumo, né? Então, um problema puxa o outro. E aí, pensando nesses problemas, existe outra coisa, né? Na sociedade não ser adaptada, existe outra coisa que é a cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? A cultura organizacional é a forma como a empresa funciona. A nossa sociedade, ela existem várias estruturas que fazem com que ela funcione. A mesma coisa acontece com a empresa. Na sociedade nós temos leis, nós temos a nossa ética, moral, tudo isso. Na empresa nós temos os códigos de conduta, o regimento interno, os ideais da empresa, né? Nós temos os regimentos internos. E dentro disso forma a cultura da empresa. E muitas vezes a empresa até está disposta a gastar dinheiro, a investir, a contratar pessoas que não sejam consideradas deficiências leves. Então, assim, mas o que acontece? Ela não percebe que dentro da cultura organizacional dela há uma discriminação. Porque, às vezes, também as pessoas PCDs, elas se inserem dentro de uma empresa bacana, que fez toda uma inclusão muito boa com ela, com relação a passar o trabalho, atender as demandas dela, né? Mas a cultura organizacional é péssima. A cultura organizacional não fomenta, não dá base para a inclusão. E aí, o que começa a acontecer? A exclusão interna. E o que essa exclusão interna é? A pessoa começa a perguntar, ela tira uma dúvida, porque ela acabou de entrar e quem entra na empresa sempre tira dúvidas, nunca sabe 100%. Às vezes quem está há 10 anos na empresa também não sabe, pergunta. E aí a outra pessoa, dentro de um ambiente que não favorece a inclusão, que não percebe que há discriminação, começa a discriminar a outra, começa, tadinho, tem deficiência, aí começa a excluir aquela pessoa dentro do processo de trabalho. Começa a não passar demandas, começa a dar problemas bobos, mais fáceis, que talvez não seja nem para a função que ela tenha sido contratada. Talvez a pessoa tenha sido contratada, vamos dar um exemplo, para trabalhar como administrativo de uma empresa, e ela está ali para trabalhar com folhas de ponto, com a RH. Mas aí começa a criar um preconceito dentro de um superior, de um colega de classe, um colega de trabalho, desculpa, gente. E esse superior ou colega, começa a fazer com que ele não faça, começa a excluir ele, começa a pegar o trabalho dele, não delega, não divide, não tira dúvidas, e começa a pedir favores que são absurdos para a função da qual ela foi contratada, que não corresponde. Como, por exemplo, faz assim, deixa que eu faço, você só imprime as folhas de ponto, as folhas de pagamento. Não precisa fazer não, eu faço aqui rapidinho. Então, acontece um problema, além
do início lá do recrutamento, né? Acontece um problema dentro da empresa, que é a exclusão e o preconceito dentro do ambiente de trabalho. E isso é algo muito difícil, às vezes, da empresa identificar, né? Dos donos, do administrativo, do RH identificar. Por quê? Porque existe o preconceito velado, que é o preconceito da piadinha, é uma brincadeira. Não, não, é uma brincadeira. Não, não, eu estou ajudando ele. Você está segregando, você está afastando, você está excluindo. Mas as empresas, elas têm dificuldade, às vezes, de identificar isso. E aí, como você trabalha algo que você não tem, que você não enxerga? Então, isso é uma dificuldade, é uma problemática dentro das empresas quando a gente fala em inclusão. O preconceito que ocorre entre as pessoas, com as pessoas PCDs, né? Essa coisa muito de colocar como coitadinho, ele não vai conseguir, ele não precisa, não, deixa que eu faço. E isso acaba sendo uma dificuldade do RH, das pessoas responsáveis por isso, de identificar, porque acaba virando uma brincadeira ou eu só tô ajudando, eu só tô fazendo um favor para ele, pô. Tô nem dando trabalho, tô só fazendo um favor. O que ele tá reclamando? Não tá nem trabalhando? Eu que tô fazendo todo o trabalho? Quando na verdade não é isso, né? O trabalho, ele tem uma parte importante em quem nós somos, ele faz parte de quem nós somos. Ele nos ajuda a nos constituir também. Então, não está ajudando, não está fazendo um favor, está fazendo uma segregação, está sim fazendo um preconceito. E dentro desse preconceito também, voltando para a parte da inserção da seleção, do recrutamento e seleção, um gancho muito bom, é que às vezes a empresa ela não identifica também quais são as necessidades ergonômicas que ela vai precisar fazer para contratar as pessoas PCDs. Às vezes nem é uma coisa assim tão grande. Vou dar um exemplo para pessoas que têm baixa visão ou são cegas, né? Se o termo não foi, vocês me desculpam, tá, gente? Eu não estou muito por dentro. Muitas vezes a sinalização ela custa baratinho. Ela é feita de forma muito rápida. Às vezes ela vai pagar, sei lá, 200, 300 reais tanto para fazer essa sinalização. Porque hoje em dia o notebook, a maioria, né, dos notebooks e dos sistemas, eles já existem o guia para as pessoas conseguirem mexer tranquilo, eles próprios têm a audição, né, você tem a opção da configuração, mas às vezes a empresa não sabe disso, porque ela não percebe a necessidade, ela não consegue saber, do mesmo jeito que ela tem dificuldade de perceber quando há uma segregação e quando a cultura organizacional dela faz com que os PCDs não fiquem, e não ficam mesmo, tá, gente? Não está errado, não. Ninguém merece ficar num ambiente em que você é excluído e segregado. Mas elas também não percebem que às vezes elas vão gastar muito pouco. Às vezes é uma coisa boba que elas vão fazer. Às vezes é imprimir as folhas em tamanho maior. Percebe? E então, assim, às vezes elas também não sabem, não percebem quais são as necessidades. E elas não procuram se informar, tá? Às vezes só vão se informar quando não conseguem, quando estão tendo muita dificuldade com as deficiências mais leves, de contratação, de qualificação, enfim, qualquer, elas estão tendo dificuldade de contratar, estão tendo muita rotatividade, ela sabe que isso não pode acontecer, que ela precisa bater a cota, e aí elas começam a pesquisar. Então, assim, às vezes as empresas, elas também não sabem quais são as necessidades de uma pessoa PCD e não procuram se informar. Então, também é outro problema que as empresas enfrentam para a inserção de pessoas PCD no seu ambiente organizacional. É saber quais são as suas necessidades e como implementar. E aí, é nesses momentos que surge essa necessidade pela lei, assim, sendo muito sincera com vocês, tá, gente? É pela lei.
é que elas começam a contratar pessoas com medo de tomar a multa. E tem empresa que nem assim, tá? Tem empresa que fala, deixa a multa vir, quero ver provar. Ou então assim, às vezes é mais fácil eu pagar a multa do que contratar um profissional para isso. Então, tem sim um pouco dessa dificuldade, tá? São uma das dificuldades. E aí, existe também outra dificuldade, que é a segurança do trabalho. Toda empresa precisa trabalhar com ergonomia do trabalho, pensando em segurança do trabalho, é outra lei obrigatória. E aí, quando a gente fala do ambiente PCD, existe as leis de trabalho, o ambiente organizacional precisa estar voltado para essas pessoas também. Por exemplo, se ela tem dificuldade de locomoção e ela usa uma bengala, ou ela usa aqueles andadores, né? Você não pode ter um chão escorregadio. Imagina se escorrega, não pode. Segurança do trabalho. Então, muitas empresas também acabam, na hora da contratação, acaba avaliando os riscos arquitetônicos, né, para a contratação e para a inserção dessas pessoas. Então, às vezes a pessoa PCD, ela é muito qualificada, ela tem uma qualificação incrível, mas ela não é contratada para a qualificação dela, porque a ergonomia, né, o segurança do trabalho para aquele setor não está condizente com as necessidades dela. E aí ela contrata para outro setor que seja mais fácil, que já esteja ali condizente, que não vai mudar nada. Então, tem um pouco disso também, tá, gente? E aí, acaba também ocorrendo de ter pessoas PCDs muito qualificadas não trabalhando na qualificação para a qual tem. Porque a empresa precisa não só olhar o ambiente adaptativo, que é necessário para que ela trabalhe plenamente, para que ela produza muito bem, mas também as leis de segurança do trabalho. Como eu falei, se tem uma pessoa que faz uso para locomoção de bengalas ou de andadores, você não pode ter um chão escorregadio, né? Porque senão ela pode escorregar. Óbvio, isso é para todo mundo, tá, gente? Mas aí, às vezes, a empresa ela só percebe para PCDs, acaba tendo imaginário de que a dificuldade é maior. Porque a gente tem, sim, essa coisa do, é coitadinho. Então, as empresas acabam não colocando nesse setor por causa disso. Então, assim, acontece, sim, muito isso. E é bem complicado a gente pensando tudo isso que a empresa leva em consideração, é necessário pensar se a lei, né, ela tem atendido as pessoas PCD da forma como ela talvez tenha sido proposta para ser atendida, né? Os limites da lei. Porque a lei é uma lei de cotas, né, para a garantia dos direitos da pessoa PCD conseguir trabalhar, para que a inclusão aconteça. Mas essa lei, ela não fala de todos os desafios e todos os contextos do mundo do trabalho. Então, assim, um deles é a própria variedade do mercado de trabalho. Vai de supermercados e escritórios até fábrica e unidades de mineração e hospitais. Ele não fala. A pouca especificidade da legislação também é um problema, como a gente já havia falado. A maioria das pessoas não conhecem a lei, tá? Existe muito RH que não conhece. Eu já peguei muita consultoria de RH, onde eu pegava e falava assim, ok, vocês têm 100 funcionários, você tem 150 funcionários, cadê os PCDs? Cadê as pessoas PCDs? A cota, a lei? Ela fala, como assim tem cota? Como assim tem lei? E agora? Então, assim, é isso. Outro ponto, então, assim, tem muita dificuldade, são muitos percalços, que eu não vou falar que são as empresas que enfrentam. Eu acho que para a empresa é só multa, né? Eu acho que são pessoas PCDs acabam
enfrentando para entrar no mercado de trabalho. A organização ela acaba não se esforçando da maneira como deveria para fazer com que a inclusão aconteça. E essa inclusão, ela não é só com pessoas PCDs, não, tá? Elas são com pessoas pretas, elas são com pessoas da comunidade LGBT, elas são com pessoas trans. As empresas, elas acabam, sim, olhando muito para elas próprias e para o que vai ser menos custoso. Infelizmente, essa é uma realidade muito triste, que é olhar para o que é menos custoso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a minha grande questão que eu gostaria de trazer hoje aqui é o seguinte: até que ponto a lei realmente tem sido eficaz, os limites da lei? Porque esses pontos que eu trouxe aqui, elas poderiam muito bem estar sendo abarcados pela lei, mas não são. O que dificulta a inserção das pessoas PCDs no ambiente de trabalho. Então, acho que o grande questionamento que eu trago hoje para vocês são os limites da lei, até que ponto ela está fazendo com que os direitos das pessoas PCDs no ambiente de trabalho seja realmente cumprida para todos, não só para as deficiências leves. Então, eu acho que eu estou vendo aqui o tempo tem 40 minutos, é isso mesmo, professor? Mas vamos lá. Eu achei interessante aqui, Stephanie, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, quando você traz essa questão, né? Que a lei ela não é, ela é muito abrangente, né? Porque é uma realidade, né? Contratar PCD tem um custo, né? Dependendo da deficiência, tem um custo muito específico, né? Por exemplo, né? Você trouxe a questão das pessoas as pessoas surdas, né? A necessidade de contratação, né? De treinamento específico para Libras, né? Para linguagem de sinais, e eu vejo que é uma realidade, né? Eu vejo, né, eu já tive conhecimento de casos de que uma pessoa surda estava contratada no mercado, né, dentro daquela empresa, mas ela estava restrita a um determinado trabalho, porque, né, era só tirar fotocópia de documentos, porque era o mínimo de interação possível que ela tinha que fazer com as pessoas, porque botavam lá as cópias com um papelzinho para ela tirar, porque ninguém se comunicava com Libras, né? E aí eu acho interessante essa coisa que você diz, né? A lei estabelece um limite, né? Então, lá, né? De que vai de 2 a A 5%, 5%. né? Mas ela não estabelece essa diversidade das deficiências. E as empresas acabam sempre optando em trazer a menor, né? Contratar a menor. Sim, é como eu falei, é muito mais fácil adaptar uma pessoa que não tem uma perna ou a dificuldade de locomoção é mínima do que uma pessoa que se comunica com a linguagem de sinais. Uhum. Né? O próprio cadeirante, né? Porque vai exigir móvel adaptado, vai exigir larguras de corredores, banheiro adaptado, né? Então, né, é legal a gente perceber que tem uma lei, mas que existe uma série de barreiras, né, que impedem, né, essa inclusão plena, né? Porque não basta tem uma lei que é punitiva, né? Porque se não contrata, a empresa recebe uma punição, mas beleza, é uma política pública interessante, mas eu acho que também que tinha que ter algum tipo de incentivo para que essas organizações conseguissem adaptar os seus espaços, né? Existe uma limitação da lei, porque a lei ela não obriga que toda empresa seja adaptada, independente de ter ou não. Não só a lei, mas assim, a gente mostra um problema muito maior, por isso que eu falo. Quando a gente começa a falar do mercado de trabalho, a gente sempre mostra, a gente começa na ponta do iceberg, porque o mercado de trabalho é o que a gente vive no mundo capitalismo, então é o que a gente faz para conseguir dinheiro para viver. É a ponta do iceberg, porque vou dar um exemplo muito coisa. O Domino's aqui do meu município, ele tem a rampa, mas ele não tem espaço de locomoção dentro, ele só dá por coisa, e é um cubículo.
a pessoa sobe e fica na porta. Ela não Uhum. consegue entrar, mal tem espaço para gente. É um cubículo. Então, É, assim, as adaptações, elas são muito poucas. Elas é acontecem de forma muito. simplória, né? É um pano assim, ó. Tem aqui a lei, mas É, se você tem o rampa, contratou. mas é interessante isso, né? Eu acho que o outro ponto interessante que você traz é essa questão da adaptação até pelo próprio cliente, né? As Será que o empresas meu não. espaço está adaptado, né, para atender o meu cliente, né? E aí, se a gente fala de uma empresa, de formas gerais, eu tô falando da Domino's, que é uma empresa gigante, que não se preocupa em receber consumidores, que é o que vai fazer ela lucrar e continuar no mercado, imagina para contratar. Uhum, E né? aí a gente fala de um problema a ponta do iceberg, a gente fala de um É. problema muito grande. Uhum, né? E um outro aspecto que eu achei interessante da sua fala é quando você diz, né, essa coisa do preconceito velado, né? Dos próprios colegas de trabalho, né? Então, essa coisa dessa visão capacitista, né? Ah, é o coitadinho, vou dar o mínimo possível, Vou né? ajudar o coitado, que ele não vai conseguir, eu tô ajudando. É, essa visão capacitista, né, que beira o preconceito, mas as pessoas nem muitas das vezes desconhecem, né. E aí E eu acho que há fala, uma desculpa. dificuldade do RH de identificar isso. Uhum, E há uma dificuldade maior ainda do RH de lidar com esses casos. Porque, uhum. teoricamente, não aconteceu nenhuma agressão, mas mesmo assim foi uma agressão. Sim, É sim, né. velada. Como Foucault diz, né, tem vários tipos de agressões, né. É, ele não Né. ofendeu, mas também É. não deixou ele exercer o direito dele, não deixou ele. Uhum. Ofendeu também, sabe? Essas É. ofensas veladas, elas são muito difíceis de lidar. Né. E tem também aquelas deficiências que acabam sendo invisíveis, né, por exemplo, né, a gente pega uma pessoa com que tem, TEA nível 1, né, muito perceptível, né, às vezes, né, as características da TEA ali, né, do transtorno do espectro autista, e como é que e aí muitas das vezes a organização nem entende, né, que aquele indivíduo tem uma deficiência, que aquela deficiência precisa que tem características específicas, né? Aí a gente não está falando da adaptabilidade do espaço físico, mas das questões de socialização, né? E do ruído, do barulho, né? Que são elementos, né? Que estão Das atrelados a dislexias, né? isso, né? E aí vem com aquele, ah, fulano é estranho, né? Fulano não gosta fulano não fala, fulano não participa dos eventos, né? Porque eu acho que falta um trabalho, né, de conscientização dos funcionários, ações de treinamento e desenvolvimento que são importantes que você menciona, né? Tem uma Sim, professora aqui, né, a professora Ana Shirley, do curso de administração, né? E ela bota assim, ó, tem um exemplo excelente. Havia um mercadinho com escadas apenas e muitos clientes com idade que não conseguiam subir as escadas. Então, contrataram um rapaz para comprar e levar aos idosos. Legal, é uma alternativa, né? é uma adaptação. Isso. É uma adaptação, mas também é um problema, porque você também tira a mobilidade dele. Uhum. Você tira É ele do verdade. convívio da sociedade, porque ele não pode. Por exemplo, pessoas idosas são pessoas aposentadas. Então, ir ao mercado, comprar suas próprias coisas, são coisas que elas fazem para viver e para dar um sentido à sua existência. E aí ela não pode mais. É, É é. bom, mas também tem seu lado, tem o Sim. outro lado da moeda. Sim, é verdade, né, é verdade, porque aí também a gente entra na coisa do eu preciso sempre ter alguém fazendo algo por mim, né, onde entra essa autoestima desse indivíduo. Autonomia, né? É, verdade, verdade, né. O professor Ricardo, que é coordenador do curso de marketing, ele botou assim: "É fundamental falarmos dos desafios
para colaborar no planejamento das ações que as organizações precisam fazer para a implementação das ações de inclusão, né. Eu acho que é importante, né, principalmente porque a gente está, né, eu acho que o nosso público aqui, né, que a gente tem vários cursos da área de gestão, de negócios, né, então esses serão futuros gestores, eles precisam estar sensibilizados com essas temáticas, né. Sim, e é importante também pensar que se a empresa quer ser inclusiva, ela precisa criar um ambiente inclusivo. Ela precisa deixar bem claro para os funcionários dela que a intolerância não é tolerado. Porque Uhum, se a empresa ela sempre está relevando, ela sempre está passando pano, ela está sempre se fazendo de cega, você não vai conseguir com que pessoas diversas fiquem, porque elas vão embora. uhum. E isso se classifica como assédio, se classifica como um processo, tá, gente? Dá processo. Então, assim, é importante que a empresa também crie um ambiente diverso, um ambiente que seja inclusivo, que os colaboradores entendam que ali, dentro daquele ambiente, ela não pode se portar desse jeito. Ela não pode fazer piadinhas sobre o outro, porque não são tolerados. Ela não pode interferir no trabalho do outro o tempo todo. Ela tem que entender que ele foi contratado para aquilo. Não pode falar, deixa aqui que eu faço. Não pode. Ou, por exemplo, às vezes tem pessoas que são PCD e são contratadas para ser superiores e não respeita por ser PCD. Ah, não tem capacidade. Começa todas essas falas capacitistas. Então, assim, é importante também criar esse ambiente organizacional, que seja inclusivo. É, o que vai em contra aqui, o que a a Aline Oliveira está falando, né, que, assim, a pessoa passa por uma peneira. Depois de conseguir, passa pela contratação, que não é fácil. Tem que ser aceito pelos colegas. As pessoas estão sem paciência de ensinar e entender as limitações, né. A Michele fala aqui, ó: "Por muitas das vezes as pessoas acham que estão ajudando, mas acabam atrapalhando por falta de informação, o desenvolvimento do trabalho, né, da autonomia dos trabalhadores." A Alessandra Cerqueira traz uma coisa interessante aqui, né, que ela fala e aí a gente falando de clientes e, né, ou até mesmo de trabalhadores, a questão da resistência dos cães guias, né. Eu fico pensando uma empresa que contrata alguém, né, que faz uso do cão guia, e aí, né, eu preciso ter um espaço adaptado também para receber esse cão, né. Sim, você precisa ter bebedouro, você precisa ter um lugar para alimento, para ele fazer as necessidades dele. Então, assim, você precisa entender que de vez em quando vai vir um cheirinho de totozinho, que é um cachorro, apesar dele estar ali no treinamento, né? E Uhum. tem uma dificuldade também com os cães guias, que é o seguinte: ele está ali naquele momento para orientar aquela pessoa, para guiar. Não é para o outro funcionário ficar vindo passar a mão no cachorro, ficar cumprimentando. Oi, coisinha bonita! Gente, eu sei que é difícil, mas não é o momento. Ele está ali trabalhando também. Então, assim, tem Aham. essa adaptação também dos funcionários, que às vezes é difícil de entender. Né, eu lembrei agora, uma vez a gente estava batendo um papo, e você falou de um trabalho que você estava desenvolvendo dentro de uma empresa, Hum, né, que aí os trabalhadores falaram assim: "Pô, mas eu nem sabia que eu estava", que era aquela coisa do ah, apelido. Conta um pouquinho aí pra gente. eu fui chamada para uma empresa, a empresa entrou em contato para fazer o seguinte, ela queria que eu fizesse uma palestra e uma dinâmica, porque eles tinham percebido que estava rolando muita segregação entre os funcionários, estava rolando pouca inclusão. Então ela muito preocupada com isso, ela montou toda uma programação para que as pessoas começassem a entender quais são os preconceitos e como eles ocorrem. E aí, um belo dia, estava lá fazendo minha palestra e a gente começou a falar. E aí a gente começou a falar das brincadeiras. E como o bullying, né, as exclusões, podiam acontecer através das brincadeiras. E teve um funcionário, os funcionários estavam maravilhosamente participativos, que ele começou a contar o caso que estava acontecendo na empresa, sem querer descobrir.
não vou falar qual é o nome da empresa, mas tinha uma funcionária que ela tinha gagueira. Olha só. E as pessoas começaram a ficar zoando e falavam com ela de forma gaga, né, imitando a gagueira. Começava aquele apelido do gaguinho. E essa pessoa ela começou a se excluir, ela começou a parar de falar. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, era uma dinâmica sobre inclusão, né, onde eu pedi para que eles formassem uma roda entre eles e uma pessoa de fora tentasse entrar na roda e eles tinham que impedir a todo custo. E eles viram como foi difícil para essa pessoa, como ela realmente ficou de fora. E a partir disso eles começaram a perceber, caramba, eu nem sabia que isso podia estar fazendo mal para ela. Então é por isso que ela está lá quieta na dela e eles instalou. Então, assim, às vezes as pessoas fazem as coisas, como, por exemplo, eu estou ajudando, é para ajudar, estou dando só uma ajuda, que elas não sabem. E isso parte da empresa orientar, identificar o problema e orientar. Porque não, às vezes não sabe. Gente, o óbvio precisa ser dito às vezes. Se a gente não disse o óbvio, a gente não pode supor que o outro sabe. Então, sempre quando você trabalha numa empresa, você vai fazer um projeto, você vai fazer uma inserção, você vai montar diretrizes, você vai montar dentro da empresa Ai, meu Deus, como é que é o nome? As metas, os valores da empresa, o óbvio precisa ser dito. Aqui é uma empresa inclusiva. E para ser uma empresa inclusiva, isso não pode acontecer. Precisa criar ambientes em que as denúncias possam ocorrer, porque ela não denunciou, a empresa percebeu e fez esse intensivão para ver se melhorava a situação. Aparentemente deve ter melhorado, porque o pessoal falou na hora. Eu falei, e na hora que descobri o que aconteceu, sem querer. Não, é interessante isso, né? Porque às vezes a gente planta uma semente, né? A gente dá precisa dar um empurrãozinho para as pessoas perceberem. O professor Ricardo colocou aqui também, ó, que ele faz uma pergunta, né? A criação da cultura junto aos colaboradores seria um dos primeiros passos da inclusão para criar um ambiente inclusivo? Sim, porque não adianta a empresa ela ter um ambiente, né, todo adaptado se os colaboradores estão fazendo segregação. Você não adapta do mesmo jeito, você só insere. Você faz uma. Não inclui, né? Não, você não inclui, você só faz uma integração. Você fez É. um ambiente todo adaptado, jogou ela ali, mas os colaboradores não comunicam, os colaboradores não fazem a troca, né? Porque quando a gente está no trabalho, é uma troca entre os funcionários. Por mais que não seja uma troca igual você tem com um amigo mais íntimo, ainda assim é uma troca com os colegas de trabalho. Não cria essa relação. E quando não se tem essa relação, abaixa a produtividade. Porque a equipe, porque ela ocorre em equipe. Por mais que cada um tenha a sua função, a empresa ela funciona em equipe. Então, assim, é muito importante que a empresa procure, sim, criar um ambiente organizacional, uma cultura organizacional que inclusiva, que seja ciente da diversidade. Eu costumo dizer que a questão a gente precisa, para ter inclusão, a gente precisa criar um ambiente seguro, que as pessoas se sintam seguras, né? Para que as pessoas se sintam seguras de serem quem elas são, né? Então, de Sim, elas poderem ser quem elas são, elas poderem mostrar suas competências, né? As suas habilidades, né? E uma das coisas, né? Você falou do processo de recrutamento e seleção e veio, né? Muitas das vezes as pessoas têm algum tipo de resistência e até aconteceu por uma grande empresa de varejo, que quando ela anunciou vagas, processo seletivo específico para pessoas sim, pretas, né? Não sei se vocês tiveram soube. conhecimento disso, né? Que as pessoas falavam assim, não, não pode. Como assim não pode, gente? Pode. É uma política daquela organização, ela, né, é uma política inclusiva, Ela né? percebeu um problema. Né? E aí as pessoas têm muito essa resistência, né, de achar que, né, que a partir do momento que você abre espaço,
né, para as pessoas que são diferentes, né, que, né, então eu tô sendo prejudicado quanto a isso, né. E aí eu acho que uma das ferramentas, não sei se você, eh eh, concorda, que é a questão do recrutamento às cegas. Eu não sei se a galera já conseguiu, perceber, né. Então, tipo, o recrutamento às cegas é toda uma política em que as informações, sexo, idade, gênero, local de trabalho, essas informações não são importantes, né. Então, assim, tem softwares específicos que vão mapear os currículos para identificar só a questão de competências, né. Então usa a inteligência artificial para isso, para poder fazer esse mapeamento. Até o nome de onde estudou não é importante. E aí todas as etapas acontecem sem você identificar quais são as pessoas. Então, você faz uma entrevista online ou, né, uma entrevista em grupo onde as pessoas não precisam abrir as câmeras, as pessoas não precisam falar das suas questões. Então, ali não interessa quem é PCD, se é do sexo masculino ou feminino, né, se é LGBTQIA+, não importa qual é a faixa etária, mas o que importa é a competência. Então, isso abre, né, as possibilidades de diversidade dentro desse ambiente, né. Eu Mas para acho que isso. isso ocorra, é preciso que a gente, enquanto sociedade, viva em um mundo adaptado para pessoas diversas, porque É, nós não vivemos. Uma pessoa que tem alguma deficiência locomotória maior, assim, ela não consegue se locomover muito bem pela cidade mesmo. uhum. Né, eu estava até a gente tem um evento aqui que a gente faz de 15 em 15 dias no sábado, que é Juntos no Sábado. Então é um evento, opcional, né, então os alunos, né, mais um evento para a gente bater um papo. E na semana passada, para fazer o esquenta da semana, a gente falou sobre acessibilidade e capacitismo. E aí a gente estava discutindo isso, né, e eu dei até o exemplo da pessoa que é cadeirante e pedi que todo mundo fizesse a reflexão, né, tipo, um trabalhador que é cadeirante foi contratado por uma empresa, né, olha no seu bairro, ele tem que ir para o centro da cidade, olha para o seu bairro, as calçadas são adaptadas, né, tem, ônibus, né, que possa Isso é outro receber aquela fator, pessoa. tá? Que eu Pô, esqueci de vai falar. de trem, tem rampa, né, então, tipo, esses são barreiras que impedem a inserção desse indivíduo no trabalho, né, que vai dificultar a sua Sim, chegada no trabalho. isso é outra coisa que, assim, o senhor falou muito bem, e eu esqueci de falar. A empresa, quando ela contrata, ela também vai levar em consideração se você vai conseguir chegar de forma pontual. Quantos e quantos ônibus não são adaptados, aquele tem a rampinha, mas a rampinha não funciona nem por reza braba, o motorista com uns 30 minutos ali tentando mexer naquilo, porque eles não são ensinados, aquilo não funciona muito bem. Será que ele vai conseguir chegar no horário? Então, assim, É, é outro fator também que ele vai levar em consideração, não só a locomobilidade dentro da empresa, mas também para chegar na empresa. é, né, e outro ponto que eu acho importante que você falou é essa questão da qualificação, né. Eu acho que a qualificação, né, tem os dados do IBGE mostram que a qualificação desses, né, das pessoas com PCDs é muito mais abaixo. E aí, né, eu faço até uma reflexão, olhem, né, para a escola, né, olhem, onde vocês estudaram na educação básica, né, pensem nos seus colegas que estudam com você, né, quantos são pessoas com deficiência, né? No ensino superior, o acesso é muito limitado, né? Então, isso Muito. faz com que. Por quê? Porque essas pessoas estudam e indicam que pessoas com PCDs ou elas param de estudar no ensino fundamental depois que completam o nono ano, ou elas não conseguem completar o ensino médio. Então, esses postos mais qualificados não é que não tenha, né, pessoas com deficiência, com qualificação, com curso superior, para ocupar os cargos de gestão, mas a gente tem esses limitadores também, que é a baixa escolaridade por uma questão social, por limitações de acesso à escola. Então,
pensar na inclusão, né, como você falou, pensar na inclusão da pessoa com deficiência é uma no mercado, na empresa, é uma pontinha do iceberg de algo muito muito maior, maior. né. Porque quando a gente fala que vai inserir ela em serviços que não precisam de nenhum curso técnico, a gente está falando também de serviços mais braçais. E aí, nem sempre é possível colocar uma pessoa com PCD em serviços mais braçais. Uma pessoa que é cadeirante, não dá para botar ela para carregar um caminhão. É inviável. Ou fazer serviços gerais, né, que muitas das vezes a função de A, PCD passa por isso, né. E aí essa pessoa vai ficar no subemprego, né. Vai ficar e aí, quando não vai ficar no subemprego, ou vai depender do LOAS, né. ou vai depender do LOAS. Aí eu Muitas acho que das vezes acaba ficando no subemprego, no emprego informal, né? é isso. Vendendo mercadorias, né? Fica muito. Tem uma coisa, a gente está falando de locomoção, me ocorreu aqui uma situação. Uma vez eu estava voltando de um lugar, estava dentro do ônibus, eu não lembro de onde eu estava voltando, e entrou uma família que era surda. Eles se comunicavam entre libras, mas não tinha ninguém dentro do ônibus para se comunicar entre libras, porque eles iam para um local, mas era aquela coisa assim, ó, você pede para o motorista descer em tal lugar. Eles estavam assim, eles não conseguiram se comunicar com o motorista Isso. para falar, me deixa naquele ponto ali, ó, que é a primeira vez que eu pego, não sei para onde eu estou indo. Eles não conseguiram, não tinha ninguém, inclusive eu, que é uma falha que eu vou corrigir. Eu vou entrar no cursinho de Libras ano que vem. Então, assim, não tinha ninguém para ajudar eles. Elas tentaram se comunicar de toda forma, o motorista dirigindo, prestando atenção, não entendeu nada. E a gente, até hoje, eu não sei se elas desceram no ponto certo. Eu acho que a sua fala vai muito de encontro que a gente discutiu na nossa semana na abertura da semana, que é a garantia dos direitos, né. Então, né, o PCD ele tem direito de se locomover pela cidade, ele tem direito de estudar, ele tem direito de trabalhar, ele tem direito ao lazer, né. Então, as garantias dos direitos humanos, que são os direitos básicos, muitas das vezes, para essa população, a dificuldade de acesso é muito maior, né. Stephanie, a gente está chegando no final, tá? Gostaria aí de agradecer a sua participação, tá? Foi um prazer ter você aqui. Se você quiser, você pode deixar os seus contatos das redes sociais, tá? Então, e queria muito agradecer aí a sua parceria, a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada por ter me chamado, muito obrigada por vocês terem me assistido falar pelos cotovelos, porque eu falo bastante. Uma fala, começo falando aqui, vou para lá, vou lembrando de vários pontos que eu tenho que falar, e foi uma fala assim, corrida. Então, muito obrigada por vocês terem ficado, por vocês terem me escutado. Muito obrigada pelo convite da faculdade, pelo convite do professor Fábio. Então, as minhas redes sociais. O jeito que está escrito o meu nome aqui, ó, com essas 9 letras. E antes disso, PC Stephanie Restel. Do jeito que está escrito o meu nome aqui. Tá A gente bom? vai botar lá no chat do Melhor. YouTube. Bota lá no chat do YouTube. Pessoal, em minhas redes é fabiomaia.di, de diversidade e inclusão, tá? Compartilha aí com vocês, tá? Quero agradecer, né? A gente está chegando aí ao final do nosso segundo dia, mas eu, né, abro o convite para vocês participarem do encontro, né, do terceiro dia, das lives do terceiro dia, né? Então a gente vai estar falando sobre TEA, né, transtorno do espectro autista. A gente vai ter aí, né, o Instituto ABA, né? Então vão estar, né, convidamos o Instituto para falar sobre essas questões e a gente vai ter uma colega de profissão da Stephanie, né, que é a psicóloga Ana Moreno, que também vai falar aí da sua experiência com TEA, tanto em crianças quanto em adultos. Tá bom, galera? Então a gente está terminando por aqui. Um forte abraço, agradeço aí a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.